Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sra. Secretária de Estado. Sr. Presidente, hoje conhecemos o 6º Barómetro de Internamentos Sociais promovido pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Um estudo que não surpreende nada relativamente aos últimos dados conhecidos. Os internamentos sociais aumentaram 23%, quer isto dizer, Sr. Secretário de Estado, que mais de 1000 camas estão ocupadas em março com internamentos de pessoas cuja alta hospitalar foi atribuída, mas não têm, em muitos casos, retaguarda familiar e noutros, que é o maior número, não têm retaguarda por parte do Estado, não têm a rede de cuidados continuados capaz de dar resposta a estas situações. Falamos de 6,3% de um total de internamentos no Sistema Nacional de Saúde, que são pessoas que não precisam de lá estar, não precisam de cuidados especializados, mas que estão a ocupar camas essenciais para muitas pessoas que precisam de ser operadas e que precisam de cuidados especializados de saúde. O que se impõe aqui, Sr. Secretário de Estado, é perceber o que é que o Governo vai fazer para resolver um problema que é conhecido, já foi abordado várias vezes em audições regimentais, estamos a discutir o Orçamento de Estado, era importante perceber de que forma que o Governo vai acautelar esta situação, porque, Sr. Secretário de Estado, vivemos uma pandemia, na pandemia houve colaboração entre a área da saúde e a área social, conseguimos responder e baixar estes casos. Estamos numa altura que não está tão grave a pandemia e vemos aumentar o número de casos sociais nos hospitais. Era importante perceber o que é que o Governo tem para nos dizer relativamente a esta matéria. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Secretário de Estado, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ia solicitar que fosse a minha colega Secretária de Estado da Inclusão responder. Faça favor, Sr. Secretário de Estado. Senhora Deputada, certo é que estabelecemos aqui um mecanismo célere de cooperação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança Social para dar resposta e esta cooperação intensificou-se em período pandémico, mas felizmente esta cooperação foi possível estendê-la até agora e dizer que até à data nós tivemos um total de admissões no setor social e social de mais de 4.000 admissões, sendo que só este ano, para que tenham uma ideia, nós já admitimos até 11 de maio 760 pessoas. E contrariamente a estes números de sinalização, e obviamente que temos aqui um trabalho conjunto de sinalização feito com a saúde, os números que nós temos neste momento para admitir no setor social são de 241 internamentos. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. A palavra agora, ainda usa a palavra a Sra. Deputada Helga Correia. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Apesar desses números que a senhora nos traz aqui hoje, era importante que definitivamente o Governo olhasse para as entidades da economia social, olhasse para aquilo que são as reclamações e falo-lhe numa reclamação muito recentemente das misericórdias que dizem que o Estado não está a ser capaz de responder à falta de financiamento destas entidades para conseguirem manter a rede de cuidados continuados a funcionar, ameaçando muitas delas encerrar por falta de apoio do Estado. Era importante que o Governo tivesse isso em atenção. Uma outra matéria e que também diz respeito às entidades da economia social e nomeadamente à sustentabilidade destas entidades e ao subfinanciamento destas entidades e que ontem tive a oportunidade de abordar no âmbito da audição do Conselho Económico e Social e era importante perceber que medidas é que o Governo tem e se olharmos para o parecer assinala mesmo que ainda existe a falta de disposições fiscais dirigidas especificamente ao setor cooperativo e social, continuando por cumprir o disposto do artigo 11 da Lei de Bases da Economia Social. Ora, a Lei de Bases da Economia Social tem 8 anos e estamos a aguardar há 8 anos temos que dizer que o PSD governou 2 anos, não está isso em questão, mas os senhores estão quase há 7 anos a governar e há 7 anos que as entidades da economia social aguardam pelo estatuto fiscal que lhes confira algumas regalias fiscais no sentido de conseguirem acudir efetivamente e com sustentabilidade, com previsibilidade às pessoas. Era importante, senhores secretários de Estado, uma vez que não está aqui a senhora Ministra, perceber que medidas concretas é que o Governo vai introduzir neste Orçamento de Estado para conseguirmos responder a estas entidades. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Secretário de Estado. A Sra. Secretária de Estado da Inclusão. Peço desculpa.
Sr. Presidente, Senhora Deputada, o trabalho que temos procurado fazer a nível do setor social e solidário é muito consistente. Obviamente que esta questão da RNCCI nos preocupa e, portanto, estamos a trabalhar nela para que, conjuntamente com o setor social e solidário, possamos encontrar rapidamente uma resposta. Agora, de facto, há questões complexas de resolver, nomeadamente aquilo que por vezes nasce torto tarda nunca se endireita, e aquilo que foi lançado de forma muito coerente, como sendo a Rede Nacional de Cuidados Continuados, não tivesse tido as intervenções desastrosas que teve entre 2011 e 2015 ao nível das limitações à sua construção, e se calhar hoje não estaríamos nesta situação. Relativamente àquele que é o valor de cooperação com o setor social, apenas 2 números. Entre 2011 e 2015 nós tivemos uma atualização nestes acordos de cerca de 150 milhões de euros. De 2016 a 2021 vamos em 470 milhões. Penso que isto é claro. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. No uso da palavra ainda, a Sra. Deputada Helga Correia, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. De apenas dizer, Sra. Secretária de Estado, que o que nasce torto tarda ou nunca se endireita, mas é nossa função, enquanto decisores políticos, corrigir aquilo que, eventualmente, uma lei conduz para um caminho que não era aquele que o Parlamento queria dar. E, neste momento, a função de corrigir é dos senhores que estão a governar e que estão há 7 anos a governar e que já, pelos vistos, pelas palavras da Sra. Secretária de Estado, já detectaram o que é preciso corrigir. Agora faça-se desse resposta às entidades. Estamos a falar de entidades que prestam um trabalho essencial às pessoas. Estamos a falar de entidades que não falharam às pessoas num período de pandemia. Estamos a falar de entidades que ainda sofrem com o aumento do salário mínimo nacional, porque o Governo não foi capaz de dar respostas efetivas no sentido de colmatar esse aumento. E é isso que nós pedimos, Sra. Secretária de Estado, é que olhe para as entidades da economia social com outros olhos, capaz de dar respostas efetivas para que essas entidades continuem a fazer o papel essencial que fazem no terreno. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Ainda a Sra. Secretária de Estado da Inclusão, faça favor. Atendendo aos 40 segundos, apenas dizer que, obviamente, que temos um trabalho feito e que vai dar frutos a nível do PRR com a construção de novas respostas. Agora não conseguimos, efetivamente, esticar aquelas que temos neste momento e que, efetivamente, não foram mais construídas porque foram travadas em determinado período. Muito obrigado, Sra. Secretária.